Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à aula de correção dos exercícios teóricos do módulo 8, módulo de exploração. Então vamos lá, começando pelo começo. Número 1. Por que o FTP não é considerado uma shell? A. Porque não suporta autenticação. B. Porque não permite o upload de arquivos. C. Porque é criptografado. Ou D. Porque só permite navegação e transferência de arquivos. Bom, letra A. Porque não suporta autenticação. É mentira, né? Não é um fato, porque o FTP sim suporta a autenticação, principalmente por usuário e senha, né? Credenciais. Letra B, porque não permite o upload de arquivos, isso é falso, inclusive esse é a principal característica, o principal objetivo do FTP é justamente o upload e a transferência de arquivos, né? Porque é File Transfer Protocol. Letra C, porque é criptografado, isso é falso também. O FTP pode ser criptografado, e aí normalmente a gente chama ele de FTPS ou TFTP, mas o FTP por si só não é criptografado e também não é por isso que ele seria considerado uma shell ou não. E por fim, letra D, porque só permite navegação e transferência de arquivos, perfeito. Essa vai ser a alternativa correta, porque o FTP não deixa você executar comandos, por exemplo. É do contrário de uma shell, que justamente tem esse intuito. Então essa seria aí a alternativa correta. Número 2. Qual a vantagem do SH em relação a uma shell obtida via exploit? A. É mais rápida para o brute force. B. Fornece shell estável e persistente. C. Funciona apenas em Windows. E D. Não utiliza autenticação. Então, a letra A é mais rápida para a brute force, isso é falso. Não faz sentido, inclusive o SH é muito bem protegido contra a brute force. Tá? E, inclusive, o cenário de brute force de uma shell obtida via exploit talvez nem faça sentido. Né? Porque, beleza, tu pode fazer um brute force no SH, mas qual o sentido de brute force com relação à shell obtida via exploit? Tá? Então, essa não é a alternativa correta. Letra B, fornece shell estável e persistente. Perfeito. Essa vai ser a resposta correta, porque em relação a uma shell obtida por exploit, o SH tende a ser mais persistente, mais estável, tá? Por mais que a gente faça todos aqueles upgrades, role todos aqueles comandos para fazer um upgrade da shell, o SH sempre vai ser superior, até porque é um protocolo feito para acesso remoto, tá? Então ele sempre vai ser superior ao acesso dele em relação às shells obtidas por exploit ou por outros métodos. Letra C. Funciona apenas em Windows, isso é falso, não faz sentido, funciona em Windows, funciona em Linux. D, não utiliza autenticação, isso também é falso, o SSH com certeza é autenticado. Então, resposta correta, letra B. Número 3. Qual arquivo permite persistência de acesso via SSH? Letra A, etc passwd. Letra B, varlog offlog. Letra C, SSH authorized key. Ou letra D, /bin /bash. Letra A, etc passwd não faz sentido. A gente já sabe muito bem o intuito desse arquivo aqui, né, que contém os usuários, contém a home dos usuários, contém o shell padrão dos usuários, etc., mas não tem nada a ver com persistência de acesso via SSH, pelo menos. Letra B, varlog e offlog é só um arquivo de log também, que registra principalmente conexões e autenticações, não faz sentido com persistência e SSH. Talvez ele pode monitorar um acesso SSH, mas não tem nada a ver com persistência. Letra C é o ponto SSH Authorized Keys, beleza. Essa provavelmente vai ser a nossa resposta, porque lá dentro da Authorized Keys a gente consegue colocar uma chave, né, para acesso via SSH. Então isso sim possibilita persistência da nossa parte. E letra D, /bin/bash, não tem sentido nenhum, é só um comando aqui que vai invocar uma shell, certo? Então, resposta correta, letra C, .sh authorized keys. Número 4. Qual comando lista os compartilhamentos SMB disponíveis sem autenticação? Letra A, smb client /target/share. Letra B, nmap script smb script mode e target. Letra C, smb client -l // target -n. Ou letra C, ou letra D, rpc client target. Letra A, smb client e o alvo, né, junto com o share compartilhado, não faz a enumeração sem autenticação. Então, nesse modo aqui, ele vai requisitar e solicitar uma autenticação. Letra B, comando do nmap que vai enumerar os modos de segurança do SMB, tá? Os protocolos de segurança do SMB, então não tem relação também a listar os compartilhamentos sem autenticação. Os mais ligeiros viram que eu fiz um corte aqui no vídeo e aqui tinha uma opção do enum for Linux, né? O NG, -A, essa era a opção. Por mais que não seja o objetivo do enum for Linux fazer a enumeração sem autenticação, ele na versão A, né, que ele faz uma enumeração geral, ele tenta fazer essa enumeração, tá? Por isso que eu tirei aquela resposta, porque por mais que não seja o objetivo principal daquele comando, ele acaba fazendo essa listagem, tá? Ele tenta fazer pelo menos, por isso que eu acabei trocando a alternativa aqui.
Letra C, SMB client "-l contra barra target "-n", perfeito, né? Aqui ele está listando os diretórios do target, né? Que eu estou conectando no alvo específico, no share específico, aqui eu estou listando o target, né? O alvo. E o "-n" é de null session, então tentar uma conexão sem autenticação. Esse aqui tende a ser a resposta correta. E por último, o RPC client não tem nada a ver com SMB, e sim a ver com RPC, tá? Por mais que o RPC tenha associação com SMB, essa não é o intuito desse comando aqui. Beleza? Alternativa correta, letra C, SMB client "-l, target "-l". Número 4. Qual afirmação descreve corretamente a diferença entre SMB e NFS? A. SMB valida usuários e NFS confia na origem. B. SMB valida IP e o NFS valida usuário. C. SMB compartilha sistema, o NFS compartilha arquivos. Ou letra D. Ambos usam autenticação obrigatória. Então, começando pela letra A, o SMB valida usuários e o NFS confia na origem. Beleza, essa tende a ser a resposta correta. Ok, o SMB vai pedir o usuário, o NFS vai confiar na origem. Então, ele vai disponibilizar lá os diretórios para uma origem específica, para um IP específico, para uma rede específica. Belezura. Letra B, SMB valida IP e o NFS valida usuário. Muito pelo contrário, tá? O IP aqui a gente poderia considerar uma origem também. Então, é basicamente a resposta ao contrário da letra A. Então, está incorreto aqui a letra B. C. O SMB compartilha sistema, enquanto o NFS compartilha arquivos. Do contrário também, tá? O SMB vai compartilhar arquivos e diretórios. E o NFS vai compartilhar um sistema para tu poder montar, certo? Então, tá ao contrário aqui as opções também. E letra D, ambos usam autenticação obrigatória. Isso é falso. O NFS vai se basear na origem, tá? Se tu considerar isso uma autenticação. E o SMB pode, por exemplo, permitir conexão null, né? Sem usuários, sem credenciais. Então, isso aqui está incorreto. Eles não usam autenticação obrigatória. Dito isso, a resposta correta é a alternativa A. SMB valida usuários, enquanto o NFS confia na origem. Número 6. Em um ambiente NFS com root squash desativado, o atacante pode A. Apenas ler arquivos. B. Criar arquivos como root no sistema montado. C. Executar exploits remotos. Ou D. Forçar a autenticação SMB. Bom, letra A, apenas ler arquivos, isso é falso, tá? Não independe do root squash, tu lê ou modificar arquivos. Letra B, criar arquivos como root no sistema montado, beleza, essa aqui tem essa resposta, então com o root squash desativado vai conseguir lá criar um arquivo como o usuário root. Letra C, executar exploits remotos, não necessariamente, não tem muito sentido com a flag, tá? Por mais que tu consiga abusar da permissão de root para fazer algum exploit, tá? Puxar alguma vulnerabilidade, não necessariamente isso está relacionado com o root squash. E letra D, forçar a autenticação SMB também. Não tem nada a ver, né? NFS é uma coisa, SMB é outra. Dito isso, a resposta correta é a alternativa B, criar arquivos como root no sistema montado. Número 7. Qual é o principal objetivo de uma reverse shell? Letra A, abrir uma porta no alvo aguardando conexão. Letra B, forçar a autenticação do serviço. Letra C, criar um túnel criptografado. Ou letra D, fazer o alvo conectar de volta ao atacante. Então, letra A, abrir uma porta no alvo aguardando conexões. Talvez você se confunda com essa alternativa, tá? Isso aqui é o contrário do reverse shell, é uma bind shell. Então, a gente vai abrir uma porta no alvo e conectar, né, através da vítima. Por exemplo, mandar uma shell através da vítima para pegar essa bind shell, tá? Então, tá errado essa opção, inclusive ela está ao contrário. Letra B, forçar a autenticação no serviço, também não tem nada a ver, né, uma reverse shell com autenticação. Letra C, criar um túnel criptografado, por mais que tu consiga criptografar uma conexão TCP, uma reverse shell, não é esse o principal objetivo dela, tá? Inclusive a maioria das que a gente cria, por exemplo, em cenário CTF, ou até no cenário real mesmo, se, por exemplo, a parte de Red Team não é tão necessária assim, a gente cria esse túnel descriptografado. E letra D, fazer o alvo conectar de volta ao atacante. Perfeito, é isso que é uma reverse shell, né? A gente vai abrir a porta no nosso alvo, né, no nosso atacante, na nossa máquina de ataque, e vai fazer o alvo se conectar a essa porta aberta, certo? Então a alternativa correta é a letra D, fazer o alvo conectar de volta ao atacante. Número 8. Qual ferramenta permite pesquisar exploits públicos localmente? A. MFS Console. B. Search Exploit. C. SQLmap. Ou D. Nuclei. Então, D. Nuclei é uma ferramenta de análise de web, né, de vulnerabilidades web. Nada a ver com pesquisar exploits públicos. Por mais que ele pesquise, talvez, vulnerabilidades na web, não é o objetivo pesquisar exploits públicos em si. Letra C. SQLmap é para automatizar SQL Injection, então não é a alternativa. Letra B. Search Exploit está correto, perfeitamente. É para isso que funciona o Search Exploit, tá? A gente pesquisa exploits aí localmente. E letra A, MFS Console, talvez confunda você, tá? O MSF Console é só para
chamar o Metasploit e rodar o Metasploit. A gente tem o MS Venom, que também não é para pesquisar exploits públicos, mas sim para gerar alguns binários que podem ser utilizados em exploits, tá? Então, tá aí, né? O MF Console não é para isso, e tem o MS Venom, que também, no final das contas, não é com esse objetivo. Dito isso, a alternativa correta é a letra B, Search Exploit. Número 9. A vulnerabilidade IDOR está relacionada a falha de controle de acesso, B, falha de criptografia, C, injeção de comandos ou D, execução remota de código. Começando pela letra D, então, execução remota de código não é o intuito do IDOR, tá? E o IDOR não pode levar a RSE, por exemplo, que seria a execução remota de código. A não ser que seja um cenário muito específico, mas 99% do tempo não vai levar. Letra C, injeção de comandos, também não está relacionado com o IDOR. Letra B, falha de criptografia, também não está relacionado com o IDOR. Por último, salvo a letra A, falha de controle de acesso, está relacionada ao IDOR, porque é justamente isso que vai fragilizar, né, uma aplicação a ponto de levar ela a um IDOR, né? Justamente a falta e a falha de controle do acesso daquele objeto específico que está sendo explorado e que está vulnerável. Então, a alternativa correta é a letra A, falha de controle de acesso. Número 10. Qual payload é típico de Common Injection? Letra A, Script Alert Script. Letra B, né, tem aqui uma aspas, or 1 igual a 1, e dois hífens, dois traços. C, 127.001, ponto e vírgula ID. Ou letra D, ponto barra, etc, barra passwd. Vamos lá, isso aqui, letra A, é um script, é um comando é um payload, né, de XSS, então não é de Common Injection. A letra B aqui talvez confunda, talvez você bata o olho e pensou, talvez seja essa, mas não, né? Isso aqui é um payload de SQL Injection, de injeção SQL. Letra C é a resposta, então isso é um payload típico de Common Injection, então estou botando aqui, por exemplo, um IP, quebrando o comando com ponto e vírgula e chamando outro comando, né? Clássico de Common Injection. E por último, letra D, aqui a gente tem um Path Traversal, que eu acho que é uma vulnerabilidade que a gente acabou vendo, né, nas aulas, mas é uma vulnerabilidade aí de aplicações web, que não tem a ver com Common Injection. Dito isso, a resposta correta é a alternativa C, 127.001.ID. Número 11. Qual vulnerabilidade permite envio de arquivos maliciosos ao servidor? Letra A, IDOR. Letra B, XSS. Letra D, CSRF. E letra D, Arbitrary File Upload. Letra A, IDOR. Não está relacionado a isso, né? IDOR está relacionado à falha de controle de acesso. Vai levar, por exemplo, a quebra de confidencialidade. Vai levar ao impacto a outros objetos, mas não tem como objetivo fazer o upload de arquivos maliciosos. XSS também não tem esse intuito, e sim fazer a execução de código JavaScript na vítima. CSRF, a gente não passou por ele, mas é uma vulnerabilidade bem tradicional. Se você não sabe, bastasse, né, pesquisar também, que rapidamente encontraria que o CSRF é uma vulnerabilidade relacionada a forçar o usuário a tomar alguma ação, tá? Mas também não está relacionado a envio de arquivos maliciosos ao servidor. E letra D, Arbitrary File Upload. Essa é a nossa resposta, né? O intuito do Arbitrary File Upload é justamente fazer o upload de arquivos maliciosos, beleza? Seja por bypassar algum tipo de controle de acesso, seja porque a aplicação não tem nenhum controle, não controle de acesso, né? Controle de qualidade, né, nos arquivos que estão sendo feito o upload. Então, a letra D acaba sendo aí a nossa resposta, Arbitrary File Upload. Número 12. Qual comando lista os exports NFS disponíveis? Letra A, mount-t nfs target.barra-mount. Letra B, show mount-e target. nmap-sv target ou rpc info target. Beleza, letra A pode confundir, mas esse é o comando que vai montar, né, aquele diretório NFS específico, então não é essa a resposta. Show mount-e é justamente o comando que a gente está procurando, que ele vai listar os exports do NFS que estão disponíveis. Belezura. Letra C é só um nmap qualquer rodando aí e pesquisando pelas versões específicas das portas que ele vai encontrar aberta, então nada a ver com listar. E o RPC Info também é só para coletar informações sobre o RPC, não está relacionada à exportagem à listagem de exports NFS. Então, alternativa B é a resposta correta. 13. Qual tipo de XSS é normalmente considerado mais crítico? Letra A, reflected, refletido. Letra B, DOM-based. Letra C, stored, armazenado. Ou letra D, blind. Bom, a letra A, refletido, não é considerado mais crítico, tá? Porque precisa de interação do usuário de alguma forma. Letra B, DOM-based, a maioria dos DOM-based também vai precisar de interação do usuário, tá? Então acaba não sendo mais crítico. Letra C, armazenado, tende a ser o mais crítico, porque tu armazena na aplicação e todo mundo que acessar aquela área da aplicação que está vulnerável vai ser uma vítima, uma potencial vítima, então esse é o mais crítico. E o blind, ele é um XSS que tu não consegue ver, que de fato você consegue trigar ele, que está vulnerável, mas ele pode ser de qualquer tipo. Também, ele pode ser reflected, ele pode ser DOM-based, ele pode ser stored, tá? Então não é ele que vai determinar se é crítico ou não. Belezura?
Dito isso, a resposta correta é a alternativa C, stored, armazenado. Vamos lá, penúltima pergunta. Número 14. Qual erro de configuração pode tornar uploads especialmente perigosos? Letra A, upload fora do webhook. Letra B, exclusão permitida no diretório do upload. Letra C, renomear arquivos. Ou letra D, validar o MIME corretamente. Então, letra A, upload fora do webhook. Isso até é uma prática de segurança, ao contrário de deixar perigoso, né? O perigoso seria fazer o upload no webhook em si, que seria o diretório raiz do servidor web. Então, isso aqui é uma melhoria em vez de um problema e um erro. Letra B, execução permitida no diretório do upload. Beleza, essa tende a ser a resposta, porque se tu permite a execução no diretório do upload, tu pode talvez executar, permitir a execução daqueles arquivos que estão sendo armazenados, tá? E isso pode acarretar aí em alguns problemas se o arquivo calhar, e vir a ser executado. Letra C, renomear arquivos. Isso é uma boa prática de segurança, inclusive, na hora de fazer o upload de arquivos. Então, do contrário, não é um problema ou um erro de configuração. E letra C, validar o MIME corretamente, também é uma boa prática de segurança nesse processo de armazenar arquivos. Tá? Então, basicamente, A, C e D são boas práticas em vez de erros de configurações. E a letra B, de fato, é um erro de configuração e pode ser perigoso. Então, é a nossa alternativa correta. E por último, qual das opções abaixo não representa uma vulnerabilidade em si? Letra A, Common Injection, letra B, Cyclic Injection, letra C, XSS ou letra D, RCE. Então, letra A, Common Injection é uma vulnerabilidade, beleza, que leva à injeção de comandos. Cyclic Injection é uma vulnerabilidade que também afeta o banco de dados. Letra C é uma vulnerabilidade, o XSS, que leva à execução de código JavaScript. E o RCE não é uma vulnerabilidade. Muita gente confunde, acha que o RCE de fato é uma vulnerabilidade, mas ele é um impacto de uma vulnerabilidade, certo? Então, por exemplo, o Common Injection ele pode levar a RCE, a execução de código remota. O Cyclic Injection, dependendo da versão do banco, da tecnologia do banco e dos privilégios do nosso usuário, pode levar a RCE. XSS tem que ser um caminho muito medonho para levar a execução, tá? Normalmente ele não leva. Não que não possa levar, mas na maioria dos casos não vai levar, tá? Mas tem outras vulnerabilidades, por exemplo, o próprio Arbitrary File Upload pode ser uma opção para levar a RCE, tem o SSTI também, e tem diversas outras vulnerabilidades que podem levar ao impacto do RCE, tá? Então não é uma vulnerabilidade e sim um impacto. Dito isso, essa é a alternativa correta. Beleza, pessoal? É isso aí. Bastante perguntas aqui, 15 perguntinhas. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí. Vejo vocês na aula de correção dos exercícios práticos. Valeu e até mais.